vamos fazer um combo, né? E a pergunta é essa: quem mais tem te surpreendido, Jonathan? Porque esses times aqui, eles, nessas últimas semanas, muito bacanas, né, de serem assistidos. Os Broncos, nem se fala, né? Tem a maior sequência de vitórias aí da temporada, junto, né, com os Eagles agora, mas os Broncos já foi pauta também na última semana, mas falando dos Colts e dos Texans, né? Os Texans a gente também já disse, e os Colts agora vencendo essa partida, esse último jogo, com o Gardner Minshew jogando bem, o Jonathan Taylor, mais uma boa partida, perderam o Shaquille Leonard, né, não é que perderam, né, mas liberaram ele, né, chutaram ele. É o salary cap na próxima temporada, é a baixa performance que ele estava tendo nessa, com esses questionamentos, né? Lembrando que os Colts também trocaram de treinador, entraram com um novo treinador nessa temporada, então muitas coisas, muitas perguntas, porém estão encontrando respostas, né? Então vamos começar pelos Colts. É um time que tem me intrigado bastante e fizeram por merecer, né? Nesse ponto da temporada, estão na briga, inclusive estão dentro dos playoffs, né? Exato, né? Assumiram a seed 7 nessa semana após vencerem os Bucks. E, sendo bem direto, talvez seja o time... realmente intrigante a palavra, porque por que os Colts estão ali? Todos os outros times que estão na briga têm alguma razão, tem algo especial. É um quarterback sensacional, né? Fenômeno, primeiranista, uma defesa muito forte que vem vencendo jogos. Todos têm uma história para contar. Os Colts não, que não tenham, mas olha, qual que é o ponto dos Colts? Até porque eles perderam seu quarterback, né? O plano era utilizar o Anthony Richardson, desenvolvê-lo, e quem sabe dar certo, assim como os Texans estão tendo sorte, né? Sorte e também, obviamente, mérito com o CJ Stroud. Mas os Colts estão jogando com o seu quarterback reserva, né? O Gardner Minshew, que não é exatamente assim um grande quarterback, cumpre bem seu papel, porém também nesse jogo aqui não foi um fator, né? Ainda que não tenha prejudicado o time, teve uma interceptação, mas acabou não sendo decisivo nesse ponto. Mas o jogo terrestre começa a encaixar e funcionar no momento decisivo da temporada, com o Jonathan Taylor, depois de toda aquela novela, né, de querer ser trocado, sair dos Colts, voltou na semana 5, demorou um pouco, estava bem sem ritmo, e agora nas últimas 2-3 semanas vem jogando bem, vem tendo corridas mais dinâmicas, mais fortes. Nesse jogo teve 2 touchdowns, além dele também o Zach Moss, que segurou as pontas enquanto o Jonathan Taylor não estava bem. Voltou a ter umas corridas também, então é um bom backfield, né, no geral dos Colts. O jogo aéreo tem seus problemas, mas Michael Pittman às vezes consegue surpreender. Nesse jogo teve 10 recepções para mais de 100 jardas. É um jogador seguro, não é espetacular, mas ele, como disse também, tem desenvolvido uma boa química com o Minshew também. Então é interessante. E a defesa, apesar de não ser espetacular, talvez não roube tanto assim a bola, mas consegue deixar esse jogo, os Colts vivos nos jogos. No último jogo, né, forçou 2 turnovers contra os Bucks, foi muito bem nessa partida, e estão aí, né? Hoje são as seed 7, dependem só de si, e tem pela frente um calendário bem fácil, talvez o de todos os times que estão aí na briga pelo wildcard, seja o calendário mais fácil, né? Porque ainda tem Titans, né, rival de divisão, ok, mas bem fragilizado. Tem Texans na última rodada, então pode ser um duelo bem interessante na última semana, mas tem Bengals, tem Falcons, tem Raiders. Não tem nenhum time assim muito forte. Talvez os adversários mais difíceis que tem pela frente são justamente Steelers e Texans. 2 adversários diretos por playoffs que podem acabar decidindo, né? Vencendo pode se classificar, perdendo esses jogos pode acabar de fora. Mas os Colts surpreendem, e para fechar minha fala, trabalho muito bom do Shane Steichen até aqui. O treinador primeiranista, vindo dos Eagles, que tem tomado decisões acertadas, boas chamadas para um cara com pouca experiência, e tem deixado o seu quarterback confortável, né? Agora, sim, utilizando mais jogo terrestre, mas um quarterback que não era para ser o escolhido, né, para essa temporada, e vem conseguindo, com um elenco limitado, bons resultados, um desempenho até bastante acima da média. É isso, eu não gosto assim de pautar nas coisas que acontecem no fantasy, na vida real, mas te chama atenção. Por exemplo, o Michael Pittman, ele tem sido muito sólido, né? Você disse uma coisa muito importante, que não tem ninguém que se sobressaia, mas está todo mundo, ao meu ver, produzindo no nível, assim, no alto nível que dá, né? Não é que tenha estrelas, mas está todo mundo produzindo no alto nível que dá, e é muito mérito, assim, dos treinadores.
né? Você falando do Steichen, é realmente mérito de pegar um time nesse momento. A gente sabe como não é fácil pegar um time assim, de cara, como seu primeiro trabalho como head coach, ou mesmo um time que Bagunçado. é bagunçado, que já tinha os seus veteranos, né, que já tinha os seus jogadores. Haja visto o próprio Frank Wright, né, que foi demitido dos Panthers na temporada passada, e agora foi demitido dos Colts na temporada passada, e agora foi demitido dos Panthers. São tantas, né, demissões. A gente nem acabamos nem falando da demissão dele, mas já era uma pauta do último episódio. Então, é realmente assim, um bom trabalho dos Colts, que podem ser premiados, por que não, com uma vaga nos playoffs. De novo, tem bastante jogo pela frente, tem os Bills ainda atrás, correndo, né, por fora, tem os Broncos. Agora vamos falar um pouquinho também dos Broncos, né? Passando aqui adiante, os Broncos que venceram mais uma partida, né? Assim, parece que Sean Payton encontrou a fórmula para fazer esse time funcionar consistentemente, e já não é assim nenhuma sorte mesmo. A defesa melhorou, a Russell Wilson parou de cometer turnovers, cada vez mais o jogo terrestre evoluindo. Então é aquele básico que estava precisando ser sintonizado, afinado, e agora é isso que está acontecendo com os Broncos. Pasmem, também na corrida pelos playoffs, né, pelo wild card. Exatamente. Quinta vitória seguida, né? Agora contra os Browns, uma vitória convincente, né? Pelo placar, né? 29-12, também pela atuação. Não vou falar tanto da defesa, que a gente vem comentando muito já da evolução. Mais 3 turnovers forçados, são 15 nos últimos 4 jogos. Impressionante, nenhuma outra defesa rouba a bola da forma como os Broncos têm feito. E a média de pontos sofridos também, né? Nesse jogo foram 12. No início das 5 primeiras semanas, média de 36 pontos, a pior da NFL. Nas últimas 6 semanas, média de 16 pontos e meio, ou seja, uma diferença de 20 pontos a menos nesse período, né? Após a semana 6, no caso, a derrota para Kansas City ainda, e a sequência de vitórias, né? Nesse período. Mas o que eu quero destacar nesse episódio é o ataque. A defesa vem cumprindo seu papel, vem facilitando a vida do ataque, mas a questão é, eu vejo uma identidade agora sendo desenvolvida. Ela está num processo, está quase lá, mas ainda não está pronto, assim, mas a gente consegue ver já um time agora com uma identidade diferente. Claro, mérito total também do Sean Payton, que tem trabalhado esse time, tem conseguido moldar algumas questões, consegue ressuscitar, em parte, o Russell Wilson, aquele que a gente viu em Seattle. Ainda não é o cara tão explosivo, tão genial, né? Volta e meia aparece em lances assim, onde ele consegue escapar da pressão e achar passes precisos numa janela que ninguém imaginava, né? Teve vários lances já impressionantes, né? Com o Cortland Sutton nesse último jogo, o passe para o touchdown do Troutman, no tight end também, sensacional. Mas o ponto é esse, o jogo terrestre vem funcionando muito bem, apesar de não ter um running back tão explosivo, não vai ter ninguém, imagino, com 1.000 jardas nessa temporada, né? O Javonte Williams está jogando bem, a cabeça desse backfield, porém, Sim. é um cara que não corre para, acho que teve um jogo, se isso, para mais de 100 jardas nessa temporada, mas tem conseguido 60, 70 nessa média. Tem, além disso, também o Samaje Perine, que vem jogando bem, cada vez mais envolvido, não só correndo com a bola, mas também recebendo passes. Tem o Jaleel McLaughlin, tem o próprio Russell Wilson, que nesse jogo foi uma arma muito boa correndo com a bola, não só pelo touchdown, mas várias corridas, e a gente percebe corridas desenhadas para ele, não foi improviso, foram corridas até pelos motions feitos pelos jogadores, que eram voltadas para ele conseguir o avanço. Ele conseguiu uma grande, uma corrida para 15 jardas, conseguindo entrar na red zone, depois consegue um touchdown também. Inclusive a gente fala que a base do ataque dos Broncos é o jogo terrestre, só que ele só tinha um touchdown terrestre no total até aqui na temporada, em 10 jogos. Só nesse jogo contra os Browns foram 2. Então já triplicou o número de TDs corridos nessa temporada. E o ataque aéreo é aquilo lá. Russell Wilson teve o que? 130? Nem isso, né? Deixa eu pegar aqui o número certinho nesse jogo. O Russell Wilson passou para 134 jardas nessa partida. Que é um número baixo. Só que é isso. É legal quando o seu quarterback passa para 300 jardas? É legal. Sim, é bom, mas não é necessário. Se ele consegue vencer o jogo passando para 130 jardas, qual o problema?
um jogo limpo novamente, 5 jogos seguidos, né? Todas a sequência de vitória dos Broncos está aqui, sem turnovers do Russell Wilson, né? Quer dizer, sem interceptações, né? Porque teve um fumble nesse jogo, mas sem interceptações lançadas nesses 5 jogos. Então, passando menos a bola, mas com algumas big plays cada vez sendo mais exploradas, né? Seja para o Judy, principalmente, né? Para o Cortland Sutton, que é o principal recebedor desse time. Então, eu reclamei um tempo atrás das chamadas do Sean Payton, mas tem melhorado bastante nisso. Corridas, seja com running backs ou com o próprio Russell Wilson, ganhando jardas, passes em momentos precisos, não riscando muito, mas quando sempre achando um passe um pouco mais ousado em alguns momentos, né? Até em terceira descida, que tem resultado bem. Então, é uma evolução, como disse. O ataque parece que agora tem uma identidade, tem conseguido explorar melhor seus jogadores, e a defesa tem conseguido segurar o adversário e principalmente roubar a bola do adversário, o que tem sido a chave para vencer os jogos nessa sequência. Então os Broncos estão vivos, a gente comenta mais para frente, né, da semana 13, do adversário, né, que vai vir agora pela frente, mas o time está muito vivo na briga pelos playoffs. Jogos importantíssimos, né, nessa próxima semana que já ditam o cenário dos playoffs. Só uma nota que eu deixei passar também quando a gente estava falando dos Colts. O Jonathan Taylor, ele vai passar por uma cirurgia no dedão, e agora fica fora de 2 a 3 semanas, né? Então, essa foi a notícia de hoje, terça-feira, quando a gente está gravando, e quando estava melhorando, já acontece isso. Então, mais aí um fator que, assim, os Colts sobreviveram, né, antes, sem o Jonathan Taylor no início da temporada. Então, pode ser que funcione, mas é realmente uma perda sentida, já que ele estava melhorando tanto, e a gente sabe o potencial, não só o potencial, né, a gente sabe quão perigoso ele é. Já foi um dos mais perigosos nas últimas temporadas. E para fechar aqui esse nosso trio, a equipe dos Texans também teve um deslize, mas outro jogo, assim, não dá nem para falar deslize, né? Isso que é um jogo, futebol americano é um jogo de polegadas, né? Inches, como eles dizem. Por um chute que bateu na trave, os Texans não venceram essa partida contra a equipe de Jacksonville dos Jaguars. E é muito interessante quão bem essas duas equipes estavam jogando, e vai ser muito legal de ver 2 vezes por ano esses dois times se enfrentando também. Mas os Texans estão lá, vamos ver o que acontece. Eles têm esse fôlego, na verdade não, esse gás para concluir a temporada, né, que agora é a hora do vamos ver, mas também se colocaram nessa corrida. Apesar da derrota, seguem firmes e fortes, eu acho que na disputa. Falando rapidamente sobre essa partida, né, que o foco é os Texans, mas os Jaguars conseguem dar um passo importantíssimo para vencer a divisão, né? Acho que meio que já selam seu destino, porque são 2 jogos de diferença agora, né, contra os Texans. Então parece bem encaminhado, né, com uma boa atuação do Sunshine, que vem vivendo seu auge agora na temporada. Do outro lado, outro cara que não deixa a desejar é o CJ Stroud. Apesar da derrota, mais um jogo com 300 jardas, o quarto jogo seguido com mais de 300 jardas. Mais um recorde, né? O quinto na temporada, eu sei que acho que esse jogo é o quarto ou terceiro seguido com mais de 300 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Então, o CJ Stroud está produzindo. Ele sempre entrega entretenimento. Colocou o time nas costas, né? Em dado momento da partida, realmente colocou o time nas costas. Exato. Uma maturidade e uma responsabilidade que vem de um calouro que não é algo natural, realmente. Não dá para nem entender como ele consegue levar esse ataque nas costas. Tanto que o ataque dos Texans é o segundo em jardas aéreas. É o quarto, se não me engano, em jardas totais, e o segundo em jardas aéreas na NFL. Acho que só perde para os Cowboys. Então, é bizarro, cara. Um ataque com um calouro, com vários jogadores limitados em tese, porque quem era Nico Collins, Tank Dell, antes de começar a temporada? Esses são os recebedores dos Texans. Então, é fenomenal, né, realmente, o que vem sendo feito em Houston. Porém, nesse jogo aí, algumas falhas até, não exatamente do CJ Stroud, principalmente do comando técnico, né? A gente já elogiou bastante o DeMeco Ryans, porém, chamadas meio questionáveis. Tem um lance lá, se não me engano, era terceira para 2, terceira para 1. Eles chamam um passe, é uma corrida simples para avançar. Chama um passe, não dá certo, quarta para 1, chama outro passe, um passe em profundidade, né, para 20, 30 jardas, que não dá certo, e eles acabam
perdendo a bola, né? Turnovers on down. Porém, não faz sentido, sabe? Algumas coisas realmente de principiante, né? Não é só quarterback e primeiro-anista, né? O treinador também é. Então tem algumas questões ainda que tem que ser um pouco melhor trabalhadas. Porém, é um time muito forte, né? Um time conciso nesse caso, né? Sofre poucos turnovers, são apenas 5 interceptações, também sofre poucos fumbles. A defesa não é nada brilhante, mas também melhor do que se esperava, né? Pelos talentos que tem. Então, é um time, como eu disse, que tem conseguido colocar jardas, tem conseguido colocar pontos no placar e vencido jogos. Perdeu esse jogo aqui, como o Jonas já disse, no detalhe, né? Por um field goal errado no final. Mas os Texans conseguiram várias vitórias surpreendentes já até aqui e estão na briga, né? Mesma campanha dos Colts, hoje a seed 7 dos Colts, mas tem o mesmo número de vitórias e derrotas de Texans e Broncos, né? Então tá tudo em aberto. E nessa semana a gente vai ter um tirateima, né? Um duelo direto, a gente vai ter vários até o final da temporada, mas na semana 13 teremos um baita confronto que a gente vai abordar depois, né? Entre Texans e Broncos. Mas é isso, né? É empolgante realmente esse time dos Texans com o CJ Stroud e essa divisão. Quem poderia imaginar no início da temporada que a AFC Sul teria 3 times com campanha positiva a essa altura, né? Colts, Texans e Jaguars. Então, realmente surpreendente o desempenho da divisão, que promete muito, né? Era tida nas nossas prévias como a divisão para o futuro, né? Por ter apenas quarterbacks jovens, né? Vários jogadores promissores, porém já tem conseguido dar bons resultados no presente. Perfeito. E antes de finalizar aqui com mais uma divisão rapidamente, relembrando, né, os Colts eles estão na frente dos Texans dentro da AFC baseado no confronto direto, né, então os Colts 1-0. Os Colts estão à frente dos Broncos baseado no recorde da conferência, né, eles têm 4 vitórias e 3 derrotas dentro da AFC, enquanto os Broncos têm 3 vitórias e 4 derrotas. Então é por isso aí que os Colts estão onde estão, porque a gente fala, tem as campanhas bem próximas, tem um jogo a mais, um jogo a menos, mas mesmo assim está na frente. Essa que é a situação.